Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Fala, meus amigos obstinados. Já que estamos falando desde os últimos programas sobre negociação, hoje eu vou tratar de um assunto bem interessante que influi diretamente no seu desempenho como negociador. É a questão de ter um plano B e até um plano C. Já pensou ir negociar com apenas um plano? Não dá, não é mesmo? Acompanhe o programa que eu vou voltar a falar sobre isso. Intalks. Oferecimento: Income Housing, a casa do investidor imobiliário. Os investimentos imobiliários nunca saem de moda e são responsáveis pela construção de riqueza de muitas pessoas. Mas, com a recente alta dos juros, será que este é o momento certo para investir? A verdade é que o mercado imobiliário é cíclico. Quem entende suas fases e sabe como agir em cada uma delas, sempre sai na frente. Por isso, a estratégia dos seus investimentos não pode depender apenas de intuição. E se houvesse uma maneira mais prática e inteligente para tomar decisões baseadas em dados? Vamos entender como essa revolução está acontecendo e como ela pode impactar diretamente o seu patrimônio com Lucas Henárias, fundador da Income Housing. Muito bom dia! E hoje aqui no Inovação e Negócios, o programa diário transmitido pela Record News para todo o Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre a revolução no mercado imobiliário. Como a tecnologia e os empreendedores podem criar algo disruptivo para trazer mais resultados e para conseguir trazer uma nova visão para os investimentos no mercado imobiliário. E para falar sobre isso, eu tenho aqui o Lucas Henárias, que é o fundador da Income House, que vai contar um pouquinho para a gente a respeito desse mercado, da revolução e um pouquinho a história dele. Lucas, muito bem-vindo ao programa Inovação Obrigado. e Negócios. É muito legal estar aqui sentado com um empreendedor aí que tem a mesma trajetória que eu. E a gente sempre gosta de entender um pouquinho a história de cada um que vem aqui no Inovação e Negócios. Então conta pra gente quem é Lucas, da onde o Lucas nasceu até chegar aqui em São Paulo e estar à frente da Income House. Obrigado por me receber aqui. Bom, acho que tudo dá início lá na história com os meus pais, né? Meu pai também empreendedor, eu vi essa trajetória inicial dele, né? Ele veio de outras carreiras também e começou a empreender alguns anos atrás. E eu lá, criancinha, sempre de olho nele ali, percebendo como era essa vida de empreendedorismo, como eram os perrengues do empreendedor. E a partir dali, fui para a faculdade ainda, estudei administração no Mackenzie, depois gestão comercial, estou finalizando agora um MBA em estratégia de vendas pela Sampo. E nessa trajetória toda fui me especializando cada vez mais na carreira comercial, né? Então liderei alguns times de vendas. Apesar de ter passado um pouco pela indústria, gosto muito de inovação e startups, esse ambiente todo disruptivo, né? Então construí minha carreira ali em algumas startups, passei tanto por meio de pagamentos, quanto também mercado financeiro, um pouquinho de e-commerce de carros, e nessa trajetória toda eu fui não só me especializando, como também ganhando bagagem, conhecimento, né? Para depois começar então a Income Housing. Hoje a Income é o meu primeiro empreendimento, de fato, né? Legal. De fato é ali que eu estou testando muita coisa, colocando em prática tudo aquilo que eu tinha trazido ali de teoria, e tem sido realmente muito gratificante, tem sido um momento bastante
de consolidação de pensamento, de realmente geração de maturidade, né? Realmente é um ambiente diferente, você sabe muito bem disso. Legal. Empreender não é ser CLT, né? De fato, a vida é outra. Não, mas aí você está trazendo muito da tua experiência que você teve lá, né? Mas, Lucas, você é um cara novo, né? Quantos anos você tem? Tenho 29. 29 anos. Então, mas 29 anos já tem uma bagagem, já tem uma experiência muito grande. Você mesmo falou que você viu, acompanhou a vida de empreendedorismo do seu pai, foi para o mercado de trabalho, trouxe uma certa experiência, porque eu sempre falo para todo mundo que não importa a idade, não importa, o que importa é os feitos, né? Aquilo que você já realizou ou trabalhando como CLT ou como empreendedor. Então é muito legal ver que você teve um pouco de experiência e agora chegou no momento, Lucas, quase nos 30, à frente aí da Income Housing aí, que propõe a trazer uma nova visão e uma revolução para o mercado imobiliário. Mas conta para mim e para quem está assistindo aqui o Inovação e Negócio, qual é o propósito da Income Housing? Por que você resolveu criar essa disrupção nesse mercado e trazer tecnologia para o mercado de investimento imobiliário? Assim, qual é a dor que você viu até chegar e falar assim, não, eu vou largar o CLT e vou empreender montando a Income Housing? Eu devolvo a pergunta para você agora perguntando se você já fez alguns investimentos imobiliários. Eu imagino que sim. Já fiz investimento imobiliário no Brasil, nos Estados Unidos. Não fui muito feliz, porque eu não conheço, né? Não é a minha experiência em investir em imóveis. Né? Como foi essa experiência? Cara, eu vou falar assim, você acreditava no corretor, né? O corretor falava que era o momento de comprar, era o momento de vender e que essa região era boa. Por mais que você até ia lá, fazia umas pesquisas, analisava e tal, você acreditava na palavra do corretor que tinha a experiência dele, o perfil dele e tal, mas não te trazia muita segurança, muitos dados. É muito mesmo pela confiança. E eu confesso para você, eu não fui muito feliz nem em investimentos que eu fiz fora do Brasil, investimentos que eu fiz aqui, né? Não porque não seja um bom negócio, mas é porque eu não tinha ninguém me trazendo uma consultoria mais assertiva, da hora certa, do momento certo, se compra, se vende. Então eu não fui muito feliz, por isso que eu fiquei curioso em conversar com você, para você me contar um pouquinho quais são os diferenciais da Income Housing aí, o que o Lucas está se propondo a fazer à frente dela. Quase todo dia a gente ouve histórias de pessoas que investiram assim como você e não foram tão felizes, ou até tiveram sorte e conseguiram alguns investimentos legais, mas de fato essas dores, né, de você tentar fazer um investimento sem ter muitas informações, você confiar realmente na palavra de algumas pessoas ali e levar em conta simplesmente aquele métier que eles têm ali, né, aqueles assuntos que eles estão mais acostumados no dia a dia. Então, quando eu idealizei a Income Housing, eu trouxe justamente a minha bagagem como investidor também, nunca tinha trabalhado no mercado, sou um total outsider do mercado imobiliário. E antes, né, de fato, lá em 2018, eu tive a oportunidade de fazer os meus 3 primeiros investimentos imobiliários. Então, ali foi quando eu comecei a colocar em prática muito do conhecimento de mercado de capitais que eu já tinha, né? Eu pesquisei bastante, estudei muito, já tinha feito alguns investimentos, né, em outros ativos. E a partir do momento que surge a oportunidade de fazer alguns investimentos imobiliários, eu realmente entrei de cabeça ali, né? Realmente tentei fazer algumas coisas com o conhecimento leve superficial que eu já tinha. De uma forma geral, eu fui percebendo alguns buracos, algumas lacunas no mercado, faziam com que não só a nossa experiência de investidores, mas também de muitos outros, faltasse alguma coisa ali realmente em termos de conhecimento técnico, isso voltado para os profissionais, né, os especialistas que nos atendiam, como também muitas informações, dados de fato, informações consistentes que pudessem facilitar a nossa tomada de decisão, pudessem trazer inteligência, né, para essa tomada e realmente consolidar ali um investimento com um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de antecipação. Tudo é muito especulativo hoje no mercado imobiliário, né? A gente faz as coisas muito às cegas e não tem realmente muito fundamento na nossa tomada de decisão. Então, apesar de ser um investimento muito menos volátil, né, você tem realmente um risco muito menor comparado a outros ativos, você tem também a dificuldade de encontrar informações consistentes ou até mesmo um profissional capacitado ali que possa te direcionar de uma forma mais correta e até sem vieses, né? Hoje em dia, infelizmente, você comentou aí dos corretores, eu imagino que eles tinham uma base de ativos ali, uma base de produtos, e era em cima deles que eles estavam te oferecendo. Não, é verdade, é verdade. Então, o que você está falando, que eu estou entendendo é o seguinte, você pegou a necessidade em ter mais
informações, né, mais dados, e não ficar muito no achismo, né? Porque o corretor acaba sendo, pode ser que o cara tenha 20 anos, 30 anos de experiência, mas ele tem o achismo do momento, eu acho que eu acho que não é, pode investir. Exato. E no final das contas, o corretor, ele está sempre ganhando, né? Sim. Ele acertando ou ele errando, Exato. ele está sempre ganhando, a verdade é essa, ele está fazendo o trabalho dele. Então, não tenha dúvida que o melhor investimento, meu avô já falava que é investimento em imóvel, né? Tijolo, né? O famoso investimento em tijolo, melhor do que qualquer tipo de investimento. O problema é que você tem que estar com a expectativa alinhada. Você não pode investir em imóvel e querer com a estimativa de que você querer ganhar rápido. Sim. Porque pode ser que na hora que você precise vender esse imóvel, o mercado não vai estar legal. E aí você vai perder, como foi o meu caso. Eu comprei imóveis fora do Brasil, nos Estados Unidos, e veio a pandemia, todo mundo entregou os imóveis, quem estava alugado entregou o imóvel, e eu, desesperado com o imóvel lá, sem saber o que fazer, eu fui vender. E no final, eu acabei vendendo, perdendo dinheiro. Óbvio que nós estamos falando de uma coisa atípica, né? Sim. Ninguém sabia o que ia acontecer na pandemia e tal. Mas o que eu entendo que você está se propondo fazer com a Income Housing, trazendo tecnologia, previsibilidade com dados, é tirar um pouquinho o achismo e aquele Exatamente. que o corretor fala, agora tá bom, agora não tá, é isso? Digamos que a gente consiga resolver já de cara, né? Você tem achado um bom profissional, porque existem alguns bons profissionais, e a gente consiga aí colocar, né, ali esses profissionais de uma forma até que bem qualificada, né? Então, profissionais que estejam de fato preparados para atender o investidor imobiliário. Ainda existe um outro problema, que ainda que esse cara tenha, né, um know-how ali interessante do mercado imobiliário e consiga te fazer uma oferta condizente com a sua estratégia de investimentos, ainda é especulativo, afinal de contas a gente está falando de um universo muito maior. Então, enquanto eu disse, né, lá no mercado de capitais você tem em torno de 500 empresas, no mercado imobiliário você tem infinitas ofertas. Né? Exato. A gente está falando de um universo muito maior, um volume de ofertas só em São Paulo, né? Hoje em São Paulo... E mais variáveis para você poder avaliar, né? Porque é o que você está falando, no mercado de capitais você tem o valuation da companhia, patrimônio líquido, o tamanho da companhia, os ativos que a companhia tem, e existe até metodologias que você consegue fazer um valuation da empresa e ver quanto ela vale, independente se ela é listada em bolsa ou se ela não é. Agora, quando você fala de imóvel, você está falando do tamanho do imóvel, da região do imóvel, do local do imóvel. É exatamente isso. Inclusive, se quiser apresentar Income Housing, fique à vontade. Tá vendo? Já tô, nessa linha. Tá vendo? Já tô ficando bom. Dei uma estudada, eu fiz aqui minha lição de casa, dei uma estudada. Mas sabe o que é, Lucas? É que eu gosto, cara, desse mercado. Sim. Eu sou um cara que invisto em algumas coisas, já investi muito em startup e tal. E já tentei investir no mercado imobiliário e fiquei meio frustrado. Agora, eu até fiquei curioso, porque se você está me trazendo mais informações e está trazendo a Income Housing, dizendo que ela usa tecnologia, dados, junto, obviamente, com profissionais, né? Porque a figura do corretor de imóveis, ela vai existir para o resto da vida. Ninguém está aqui querendo substituir, mas nós estamos querendo demonstrar para você que o corretor ele pode ser um corretor muito melhor, além de usar a experiência dele, que ele teve ao longo dos anos, mas com um pouco mais de informações, né? Dados, ferramentas, sistemas. Estudar um pouquinho é importante. Mais. Exatamente. Basicamente é isso que você está falando. E a gente organiza essa tecnologia em 3 grandes esferas. Então, quando a gente fala lá dos nossos dados, né, das diversas fontes de informação que nós trazemos para o nosso sistema, basicamente nós organizamos eles em 3 macroesferas. A primeira delas, que dá gatilho para tudo e que de fato é onde começa a nossa inteligência, é o perfil do investidor. Então, eu não posso, assim como no mercado de capitais, eu não posso fazer uma recomendação de um ativo para você, uma recomendação de um investimento para você, sem antes conhecer os seus objetivos, sem antes saber o perfil de investidor do Márcio, né? Então, eu preciso entender qual é o objetivo dele, será que ele está buscando expansão de patrimônio, será que o foco é mais renda passiva? Eu preciso entender um pouco mais sobre o seu perfil de risco, será que é um pouco mais arrojado, um pouco mais conservador? Eu preciso entender o horizonte de investimento, valor de aporte, entre outras N variáveis que eu preciso conciliar ali e traçar uma estratégia que faça sentido para você. Então, a primeira grande esfera de informação que a gente utiliza é justamente o perfil do investidor que dá gatilho para o nosso sistema. A partir dali, a gente tem mais de 350 empresas parceiras, então a gente está falando ali de um hall de parceiros bastante amplo. Muitas incorporadoras, muitas loteadoras, mas também produtos de terceiros. Também temos várias outras parcerias que daqui a pouco eu conto, mas basicamente a gente está falando de um potencial ali de portfólio em torno de 80 mil imóveis, só na capital de São Paulo. Quando a gente expande isso para a Grande São Paulo, a gente está falando de mais de 150 mil imóveis. E aí, olhando para esses dados, a gente consegue ter
além dos 56 bilhões de reais em portfólio, nenhum desses imóveis é nosso, então não existe aqui qualquer tipo de conflito de interesse, qualquer tipo aqui de interação um pouco mais maliciosa. Sim, isso é importante deixar claro, porque se você é uma assessoria de investimento imobiliário, né, você não pode ser dona dos imóveis, senão, obviamente, que pode ter algum viés e não é legal. Certamente teria. Então, no fundo, isso é legal, bacana, porque traz uma credibilidade, porque você trabalha com ativos imobiliários de parceiros, por isso que é importante, muitas parcerias estratégicas que você tem. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E você não tem viés, o teu único viés é fazer com que o teu cliente, o investidor, tenha o melhor investimento e tenha a melhor rentabilidade, independente se ele está comprando para vender ou para alugar. Exatamente. A partir dali, como então a gente seleciona, né, dentro de um portfólio tão grande, tão amplo, o melhor produto para o Márcio investir, né, dentro daquilo que nós traçamos como estratégia? A gente faz uma análise estatística preditiva de mercado, então a gente tem outras mais de 70 variáveis hoje que nós cruzamos, você bem disse, né, são muitas variáveis. Essas variáveis elas estão vinculadas tanto à parte financeira, né? Então a gente quer saber realmente qual é o potencial de retorno daquele investimento, seja ele para uma expansão de patrimônio, seja numa renda passiva, como também a gente tem que entender questões que estão um pouco mais periféricas ali a esse assunto, né? Que não talvez tenham uma influência direta no assunto financeiro, mas que vão impactar indiretamente esse investimento. Então a gente olha hoje para questões relacionadas ao preço justo de mercado. Hoje tem um preço que as incorporadoras ou o dono ali, né, o proprietário do imóvel está anunciando, mas tem o preço que realmente vale. A gente encontra esse preço justo. Em cima do preço justo, a gente entende se faz sentido ou não seguir com esse investimento, se ele tem um potencial de valorização ou não. Taxas de ocupação, por exemplo, então para a pessoa que está buscando geração de renda passiva, né, é muito importante entender qual é a demanda por aluguel naquela região, qual é o perfil de público que visita aquela região, né, então a gente ter esse tipo de vínculo para interagir com os consumidores, né, as pessoas que de fato estarão utilizando esses produtos, é muito importante. A nossa cabeça está sempre pensando no cliente do nosso cliente, não simplesmente no nosso cliente, né? A gente precisa realmente entender quem vai poder recomprar este produto no futuro ou quem vai fazer uso, de fato, no caso de um aluguel, por exemplo. Além desses pontos de interesse, né, como metrô, shoppings, a gente tem várias questões ali, como parques hoje. Parque tem uma influência gigantesca, né, na valorização de um imóvel em São Paulo, visto que é uma cidade, infelizmente, muito concretada, né? Então, a partir do momento que você está perto de um Ibirapuera, por exemplo, o potencial de valorização desses imóveis acaba sendo maior do que outras regiões. Então, você pega todas essas informações, essas informações que são importantíssimas para precificar, para valorizar o imóvel e definir se é o melhor investimento. Obviamente que, da mesma forma que você vai numa corretora de investimentos, eles fazem a análise do perfil do investidor. Exato. Então, a Income House faz a mesma coisa, faz a análise do perfil do investidor no segmento imobiliário. Perfeito. A gente sabe que investir em imóveis, como eu comentei aqui, é o melhor investimento, na minha opinião, mas se você tiver mais informações e conseguir trabalhar com tecnologia, como é o caso da Income Housing, e pessoas especializadas, você vai conseguir ter mais uma predição melhor se o teu investimento vai dar o retorno esperado, né, Lucas? Eu vou ter que chamar você em algumas outras vezes aqui para a gente continuar esse papo, para explicar um pouquinho mais para as pessoas aí, nossos telespectadores aqui do programa Inovação e Negócio, porque eu tenho certeza que ficaram todos curiosos. A gente tem aqui na tela um QR Code da Income Housing. Se você quiser saber mais das tecnologias que eles utilizam, conhecer mais o modelo, a operação da Income Housing, para conseguir ver se você está investindo no mercado imobiliário de forma correta. Então, ó, escaneia aqui com o seu celular e acessa lá que vocês têm um time que vai ajudar a explicar melhor a Income House, certo? Exatamente. Tá bom. Muito obrigado, Lucas. Obrigado. Prazer você estar aqui. Prazer. E depois dessa conversa muito legal com o Lucas da Income Housing, a gente está encerrando o InTalks, mas o Inovação e Negócios continua. Eu te vejo amanhã. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e Negócios. Insights. Oferecimento. Usina do Seguro. Protegendo seu futuro. Cuidando do seu presente. Escolher um plano de saúde para você e sua família não é uma tarefa fácil, principalmente com tantas opções no mercado. O ideal é buscar um plano que ofereça cobertura completa
com uma rede de hospitais e médicos que atendam às suas necessidades. Verifique também a cobertura de exames e tratamentos especializados. É fundamental saber se o plano tem boa aceitação em sua cidade ou região e se oferece suporte para emergências. Além disso, é importante avaliar se o plano é compatível com o seu orçamento. Na Usina do Seguro, temos diversas opções para você e sua família. Fale com um dos nossos corretores e tenha certeza de que está fazendo a melhor escolha. Proteção, solidez e inovação. Este é o compromisso da Usina do Seguro. Especializada em soluções de seguros personalizadas, combinando tecnologia avançada com expertise técnica para oferecer as melhores opções em proteção veicular, residencial, empresarial e de vida. Com transparência e atendimento especializado, garantimos o melhor custo-benefício para seus bens e projetos mais importantes. Contando com a solidez das melhores seguradoras do mercado e com a agilidade que só a tecnologia pode proporcionar. Acesse o QR Code e descubra como podemos proteger o que é valioso para você. Fale agora com um dos nossos corretores e escolha o plano de saúde ideal para a sua família. Amigo obstinado, me diga uma coisa. Você já foi para alguma negociação com apenas um plano na cabeça? Olha, se der certo, comemore, porque você se livrou de uma enrascada, viu? Porque poderia ter dado errado demais. Não repita esse erro. Sempre tenha mais de uma bala na sua agulha, meu amigo. O ideal é ter pelo menos 3, pois a primeira e até a segunda pode falhar, mas dificilmente a terceira falhará. Logo, amigo obstinado, tenha sempre um plano B e até um plano C numa negociação. Imagine se você apresenta uma proposta, propõe um acordo e a outra parte não aceita, travando a negociação. Você precisa saber como sair desse empecilho. E aí, se você não pensar em diversos cenários e tiver mais de um plano, pode se prejudicar. Quando estiver numa negociação, identifique uma oportunidade e, por meio da criatividade, crie meios para persegui-la, realizá-la e fechá-la. Eu ensino isso aqui no meu livro A Arte de Empreender, um dos meus 34 livros. Quando você tem mais de um plano, mais de uma bala na agulha, isso fica mais fácil. Agora, você tem que montar tudo isso antes de chegar na mesa de negociação. Pense no que pode dar errado, no que pode dar certo, em como sua contraparte pode se comportar e o que pode trazer de contrapropostas ao que você pensa. A partir daí, monte planos de acordo com cada cenário. Assim, meu amigo, você estará melhor preparado e se sentirá mais confiante para negociar. Isso porque você vai ter a tranquilidade de sacar suas cartas da manga em caso de necessidade. Firme o passo, amigo, pegue o ritmo e seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.